O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, acionou o STF para tentar impedir que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja nomeado para alguma secretaria estadual, qualquer uma. A estratégia seria uma forma de tentar evitar a perda de mandato, agora que o Bananinha já excedeu os dias de licença lá no exterior. A ação vem pouco depois do Eduardo afirmar ter sabido previamente das sanções contra o Brasil, levantando a suspeita de envolvimento em insider trading. A coisa só complica para o lado dele mesmo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, boa noite, Sofia Labanca. Vamos falar aí sobre Dudu Bananinha tentando evitar a perda do seu mandato, conseguindo um outro carguinho. Tá mutada. Exatamente, Ana. Acabaram aí os dias de licença do Eduardo Bolsonaro, né, que fugiu para os Estados Unidos em março. Já foram-se os 120 dias. E aí significa que começa a contar as faltas, né? Cada vez que ele não aparece na Câmara para trabalhar, vai contando as faltas, e se chegar a 1/3 das sessões do ano ele faltar, perde mandato. O que significa que, fazendo as continhas, aí vai dar mais ou menos lá pelo começo de novembro, ele perde o seu mandato de deputado. E daí os aliados estão tentando aí uma série de estratégias para tentar salvar o mandato do Bananinha. E uma das que tem chamado mais atenção seria de nomeá-lo para alguma secretaria estadual, porque assim ele teria uma nova licença e com isso ele não perderia o mandato. Se falou aí de Cláudio Castro, se falou de Tarcísio, se falou de Jorginho Mello, apesar de que Tarcísio e Castro já meio que deram para trás porque viram que fica feio. Então, mas aí, até onde eu via, não, Jorginho Mello ainda não tinha dito que não. Com essa possibilidade, o STF já começou a se mexer pensando aí numa medida cautelar que impedisse ele de assumir esse cargo. Só que o STF ele não pode agir a não ser que ele seja provocado, né? O STF ele não pode tomar iniciativa. Alguém tem que abrir uma ação para que o STF julgue essa ação e aí possa ser tomada uma medida. Tava faltando aí alguém que acionasse o STF. Não falta mais. É uma medida preventiva, segundo o deputado Lindenberg Farias, para impedir esta nomeação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro para um cargo de secretário de algum dos estados que tem Bolsonaro. Lembrando, Lindenberg Farias, deputado federal do PT, líder do PT na Câmara. À frente. Por exemplo, o estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, Santa Catarina, do governador Jorginho Mello, ou Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro. O deputado, inclusive, cita essas possibilidades neste pedido feito ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, este movimento que está sendo discutido por bolsonaristas tinha o objetivo de garantir uma sustentação financeira ao deputado que eventualmente poderia perder a arrecadação se eventualmente ele perdesse o mandato. A gente já... É isso, Ana. Então, o Lindenberg aí fez o papel de acionar o STF, agora cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar se é procedente ou não e, caso julgue procedente, colocar essa medida cautelar para impedir que o Eduardo assuma esses cargos. É interessante, Ana, que isso vem aí na esteira de todos esses ataques que dos Estados Unidos ao Brasil, através de sanções econômicas que entrariam em vigor agora a partir de 1º de agosto, e também retirada de visto de ministros do STF, que estão sendo encaradas aí como tentativa de obstrução de justiça, né? Por isso que seria essa justificativa da medida cautelar.
Mas tem um outro aspecto aí nessas ações do Eduardo Bolsonaro que também estão chamando a atenção. Do que a gente está falando, Ana? O Eduardo Bolsonaro, ele participou, se meteu aí numa outra enrascada junto com o Paulo Figueiredo, numa participação que ele fez recentemente no podcast Inteligência Limitada. Podcast com um nome muito sugestivo sobre as pessoas que estavam participando dele. E o que aconteceu? Eles admitiram, Ana, que eles já sabiam da possibilidade dessas sanções. Então, aqui, Eduardo diz que Taxação Brasil foi mostrada a ele antes de anúncio. Vamos pegar aqui, ó. Quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro, disse aí o Paulo Figueiredo, que é ex-colunista da Jovem Pan e neto de ditador, foi discutido com o Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião. Na nossa opinião, essa medida não era a melhor a ser aplicada naquele momento. Nós advogamos a direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Mas ele diz, não era isso que a gente queria, não sei o quê, mas ele deixa claro que eles sabiam dessa possibilidade. Foi discutido com eles essa possibilidade. É isso que o Figueiredo está dizendo ali. Ele e o Eduardo participaram de discussões sobre essa possível tarifação. E por que isso é importante, Ana? Eu falei, tem o aspecto político, mas tem aspecto financeiro. Tá rolando aí toda aquela discussão sobre possíveis insider trading. Pouco antes dessas sanções entrarem em vigor, houve aí uma série de compras e vendas de dólar, né, o short, né, que o pessoal chama, apostando contra o real, apostando na valorização do dólar em relação ao real, que teve alguém, ainda não sabemos quem, que lucrou muito, mas muito dinheiro com isso. E essa pessoa muito provavelmente sabia que aconteceria essas sanções e que com isso você teria desvalorização do real. O Eduardo e o Paulo admitindo que eles sabiam disso acabam tornando eles aí suspeitos, não necessariamente de ter feito essa operação, mas de talvez ter vazado essa operação para alguém. Então vamos lá para a revista Fórum, que vai nos contar a confissão de Eduardo Bolsonaro que o coloca como pivô de crime financeiro bilionário. Eduardo Bolsonaro confessou publicamente que soube com antecedência da decisão do governo dos Estados Unidos em impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A declaração foi feita durante a participação no podcast Inteligência Limitada nessa segunda-feira, e coloca o filho de Jair Bolsonaro como suspeito de ser pivô de operação bilionária de compra e venda de dólares realizadas poucas horas antes do anúncio oficial da medida. A suspeita é de insider trading, termo do mercado financeiro que se refere ao uso de informação privilegiada para obter lucros no mercado financeiro. Aí, Ana, vale lembrar que já foi determinado pelo Alexandre de Moraes que a PF investigasse esse caso aí do insider trading. Espero que a PF assista a Inteligência Limitada. Sofia, eu desconfio que eles vão ficar sabendo, sabe? De quem são os suspeitos aí, né? Veja, vamos começar ali pelo pedido do Lindbergh, né? Para evitar a coisa do carguinho do Eduardo. Eu comentei isso ontem e vou repetir, sabe? Eu acho muito engraçado, é muita hipocrisia, né? Que lá atrás, quando houve aquele grampo da Dilma, né? E tinha aquela conversa de um possível cargo para o Lula, que aliás o Lula não aceitou, não quis, né? Que tivesse um cargo para protegê-lo de uma possível prisão.
esse pessoal todo, né, tava assim, polvo rosa. E agora, com essa possibilidade descarada, né, não é uma coisa que está sendo aventada, está sendo orquestrada para que isso aconteça. Já tem gente oferecendo, falou, eu quero dar o cargo. E aí? Aí não é errado, ilegal, imoral, feio, horroroso? Como é que é isso daí, né? O pedido do Lindbergh está completamente correto, né? É uma tentativa clara, declarada e evidente de se evadir da justiça, né? Assim como foi a ida para os Estados Unidos, né? Com toda a coragem, braveza e enfim, empáfia do bolsonarismo, o que eles fazem de melhor é fugir da justiça, né? Tentar evitar as consequências dos próprios atos. E é isso que está acontecendo com Bananinha nos Estados Unidos. Foi lá para que ele se safasse e para de lá, com a ajuda e o dinheiro do pai dele, tentar safar o pai também, tá? E aliás também é o que está tentando fazer, a gente falou num corte agora há pouco, também o que está tentando fazer o Flávio Bolsonaro, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, agora nessa altura do campeonato, né? Neste contexto, continua daí também tentando fazer obstrução de justiça e tentando pedir o impeachment do juiz que julga o caso do pai e do irmão dele, né? Enfim, talvez ele queira entrar na roda também. Agora, sobre a questão da investigação do insider trading aí, isso é uma bola que estava há muito tempo para cair, Sofia. Há muito tempo isso aí já vinha sendo levantado, né? Olha, tem coisa aí, tem manipulação, isso faz parte das ferramentas, né? Aliás, eu vi dizendo isso, que é isso que esse pessoal faz da vida, entende? Esse pessoal não trabalhou um dia na vida deles. O Donald Trump, Elon Musk, essa galera, tudo que eles fazem é viver de especulação financeira. Durante muito tempo... Perdão. Durante muito tempo... a gente viu eles fazendo isso claramente com criptomoedas. E agora a gente está vendo um exemplo, suponho que não seja o primeiro, de insider trading aí sendo usado, e a gente já tem um monte de gente apontando que, olha, isso está acontecendo toda hora que o Trump vai falar, e todo esse joguinho de festa junina, olha a tarifa, é mentira, olha isso, vai e volta, tem uma flutuação dessa de mercado, né, de gente comprando e vendendo coisas ali exatamente, né, em cima desses anúncios. Então tá óbvio o que está acontecendo, mas o que também tá óbvio é que os Estados Unidos, obviamente, né, com as instituições todas aparelhadas pelo governo do Donald Trump, não conseguem investigar. Cabe a nós, não conseguem investigar nessas denúncias de insider trading ali pela parte deles ali. Talvez seja aí a nossa oportunidade de contribuir para essa investigação, né? E é isso que o Brasil vai fazer, né? Olhar para a possibilidade aí de envolvimento e, sinceramente, se olhar direitinho, segue o dinheiro que a gente acha o rastro, né? Uhum. É isso, Sofia. Torcendo pelo rastro do dinheiro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana, e tomar um cafezinho. Opa, é verdade, pra gente poder se safar aí da... Eu vou tomar um cafezinho porque eu tô tranquila. O Eduardo Bolsonaro eu já não sei não, mas vamos lá. Deixa eu achar o botão correto aqui e vou aproveitar este último momentinho do nosso corte para fazer um convite para vocês conhecerem o serviço de assinatura de café da Vero Cafés. Vocês já ouviram falar nisso? É um negócio inacreditável. Você assina um serviço que mensalmente entrega café na sua casa. Vem o café na sua casa. Não o café pronto, né? Vem em pó ou em grão. Você faz o seu café em casa e, aliás, é um café muito, muito, muito gostoso. Eu sou super
super chata com café e tô adorando mesmo. É café de qualidade especial, café só com notas altíssimas de avaliação, café de produtores independentes, de gente que normalmente você não vai encontrar no mercado, coisa realmente muito boa mesmo. E assinando ali e usando o nosso cupom Meteoro, vocês vão encontrar o link aí na descrição desse vídeo, você pode escolher entre ter 30% de desconto no plano mensal de assinatura ou 10% ou ganhar ganhar 4 brindes no plano anual ou ter 10% de desconto nos produtos da lojinha, tá? Fica a dica, é café realmente de boa qualidade, de ótima qualidade, inclusive, e assinando o serviço da Vero, além de receber o café, você ajuda a gente a manter o nosso trabalho aqui também, tá? Fica aí a recomendação. E agora sim, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.